todos! Bem-vindos a mais uma edição do BBN News. Neste mês de setembro, começamos a campanha de missões nacionais. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão e serra parto, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. No próximo domingo, dia 13, celebraremos a Ceia do Senhor. Desta vez, faremos nossa celebração no culto online da tarde, às 18 horas. Portanto, não se perca. Providencie para você e sua família um pão, um suco de uva e celebre conosco a obra de Jesus Cristo por nós. As aulas da Escola Bíblica Dominical dos adultos, a partir desta semana, passam a ser às 8 horas da manhã de domingo. Ou seja, elas acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã, com as turmas do pastor Alexander Maia e do diácono José Elias. A aula expositiva pelo YouTube com o pastor Alexander Maia deverá estar disponível em nosso canal no YouTube a partir da noite de quinta-feira. Aos sábados, continuam os horários das turmas de juniores às 15 horas e jovens às 17 horas. O Ministério de Responsabilidade Social ainda trabalha para atender as famílias participantes do Projeto Maná e conta com a colaboração dos irmãos para sustentar este projeto. A dificuldade da pandemia tem aumentado a busca por cestas básicas. Para isso, o Ministério tem mantido a campanha Unidos no Amor ao Próximo. Procure nossa igreja em horário de expediente ou faça doações financeiras e seja um apoio aos mais necessitados neste tempo. Agenda da semana. Salas de oração. Segunda, 20 horas. Sábado, às 7 horas da manhã. Mensageiras do Rei. Sábado, às 16 horas. Adolescentes. Sábado, às 17 horas. Cultos online. Domingo, 18 horas, culto de celebração. 19 horas, culto Kids. Quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, culto de oração. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou entre em nossas mídias sociais. Boa tarde, queridos. Que alegria podermos estar juntos novamente, já fazendo um ensaio para que possamos estar reunidos como igreja. Se tudo der certo, se tudo caminhar bem, daqui mais algumas semanas nós já poderemos estar juntos, celebrando a Deus dentro do nosso templo. E nós queremos já começar esse mês agradecendo a Deus por ter nos sustentado até aqui, trazendo com o coração cheio de alegria, por poder confiar no amor e na bondade do Senhor. Feche os seus olhos, reúna seus familiares nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, dando início ao nosso culto, agradecendo a Ele, dedicando esses minutos que estaremos na sua presença.
Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa tarde, nessa noite. Nós queremos te agradecer por ter nos sustentado até aqui. Queremos te louvar, Senhor Deus, porque o seu amor tem sido constante nas nossas vidas. Queremos te louvar porque apesar, Deus, das dificuldades que muitas vezes alguns de nós temos passado, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, provas e mais provas da sua graça, da sua misericórdia e da sua fidelidade. Ó Deus, nós te entronizamos nessa noite e queremos com muita alegria, Senhor Deus, com o coração cheio de júbilo, poder engrandecer ao Senhor, poder te entregar o louvor que o Senhor merece receber. É a nossa oração, ó Deus. Nós dedicamos ao Senhor este culto, a mensagem, o louvor, tudo que for feito, Senhor Deus, tudo que já foi preparado para que esse culto acontecesse. Nós entregamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então vamos juntos, querido, agradecer. Essa canção diz que por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, nós vamos agradecer ao Senhor. Com alegria. Vamos juntos? Tua
por tudo que Ele tem feito. E nós vamos continuar declarando que não importa o que aconteça, não importa o que haja, nós seremos felizes e continuaremos depositando a nossa esperança no Senhor. Seremos felizes com o Senhor. Talvez tenhamos enfrentado algumas tribulações, algumas dificuldades nesse momento. Mas tenha certeza, tenha esperança em seu coração de que o amor de Deus não muda. Ele nos ama, Ele te ama. Mesmo que você tenha passado por dificuldades, mesmo que você tenha passado por tribulações, o amor de Deus por você é imutável. Nós te louvamos por isso, Senhor.
apaixonado, meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Boa tarde e boa noite também para os irmãos que nos assistem, você membro da Igreja Batista Boas Novas. Que bom que podemos estar aqui prestando o nosso culto de adoração ao Senhor. Primeiro domingo de setembro, nós temos aí a Semana da Pátria, mas para nós também temos, como Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira, o mês de missões nacionais. Todo ano, as nossas igrejas, através da Junta de Missões Nacionais, realizam uma campanha missionária. E o tema deste ano, vocês já devem ter percebido, é este: porque Ele me amou. Porque Ele me amou. E o versículo que dá sustentação a este tema, 1 João capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem um hino, uma canção da campanha, nós vamos cantar depois, na hora mais adiante nós vamos cantar. E que para que a gente possa se mobilizar, as igrejas batistas, os membros das igrejas estão sendo mobilizados para esta campanha. Nós temos 4 objetivos nesta campanha. O primeiro é informar aos membros das igrejas, às igrejas, o que está sendo feito para a evangelização do Brasil. O que os nossos missionários, aquelas pessoas que foram enviados por nós, os missionários, estão fazendo. Eles evangelizam, eles plantam igreja, eles trabalham com orfanatos, eles trabalham com vários outros projetos que temos dentro da nossa denominação. Mas nós queremos orar. Com essas informações nós podemos orar. Quando nós sabemos o que está acontecendo, nós podemos orar focado. Por isso é importante termos conhecimento, saber o que está acontecendo e você possa orar pelos missionários. São famílias, são pessoas que estão ali no campo, em nosso nome, indo em lugares que nós não podemos ir para falar de Jesus. Mas o terceiro objetivo é despertar vocacionados. Quem sabe você tomando informações, você sabendo o que está acontecendo, você orando, Deus toque no seu coração e diga: eu quero você para a obra missionária. E Deus vai chamar você para ir para um lugar distante, um lugar que não seja em nossa região, porque aqui nós evangelizamos, mas o missionário vai em um lugar mais distante. E Deus possa estar chamando pessoas na nossa igreja para isso. Mas temos um quarto objetivo, que é levantar recursos. A obra missionária depende do sustento. As nossas igrejas, através do dízimo de oferta, já dá uma parte, já distribui uma parte do que entra para missões, mas missões precisam de muito mais. Então, todo ano, as igrejas fazem essa campanha. Com essa pandemia, as igrejas sem cultos presenciais, estamos tendo alguma dificuldade, mas a nossa igreja não vai ter. Então, você está sendo chamado a contribuir. Nós temos um projeto aqui na nossa igreja, um plano, que você dá R$40 por mês, todo mês.
Então, R$10 nós remetemos para a Junta de Missões no Estado, a Convenção Batista do Estado de Mato Grosso. R$10 nós mandamos para a Junta de Missões Nacionais. R$10 nós mandamos para a Junta de Missões Mundiais. E R$10 entra no nosso orçamento para sustentar os missionários que a nossa igreja tem. Então, são R$40. E nossa meta é levantar um máximo de membros da igreja, dando R$40 por mês, para que todas as missões possam ser privilegiadas. Mas se nesse mês de missões nacionais você quiser dar uma oferta de missões específica para missões nacionais, pode fazer. É importante que ao contribuir, ao fazer sua transferência, você possa designar, dizendo que é para missões nacionais. Então, Igreja Batista, vamos nos envolver. Ore, sustente, se informe e quem sabe, abra o coração, Deus pode estar chamando você também. E assim nós iniciamos a nossa campanha de missões nacionais.
Amado irmãos, nesse momento de pandemia, que nós estamos no conforto no nosso lar e acompanhando aqui o culto, nós também podemos, Senhor, entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, expressando a nossa gratidão a tudo que Ele tem feito por nós. A igreja precisa da sua contribuição. Nós estamos no mês de missões nacionais. Você pode entregar sua oferta de missões. Utilize uma das contas bancárias que aparece aí no seu monitor, na sua tela, e demonstre o seu amor pelo nosso Senhor Jesus e por sua igreja, para que nós possamos continuar trabalhando na obra de Deus. Vamos continuar orando, continuar o nosso culto em adoração. Está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao pedido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar, e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar
A nossa Junta de Missões Nacionais escolhe um tema diferente para nortear a campanha de missões. O tema deste ano, então, porque Ele me amou, é um tema muito bonito. Inclusive é um tema que dá motivação porque nós fazemos missões. E o texto básico que fundamenta este tema é 1 João capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Percebe? Essa é a grande motivação que nós temos para fazer missões. Eu acredito que caiba aqui uma pergunta para muitos, talvez estejam fazendo: o que é missões? Deixe-me colocar essa resposta numa bem simples. Missões é enviar alguém para anunciar a mensagem do Evangelho a algum lugar que nós não podemos ir. Então, missões envolve enviar alguém. E é interessante que a gente pode ampliar um pouco esse conceito e afundar um pouco mais e dizer que missões é uma resposta do amor de Deus ao homem que se afastou dele. O homem deixou de adorar a Deus quando pecou. O pecado separou o homem de Deus e deixou de adorá-lo. E foi Deus que foi atrás do homem. Foi Deus que tomou a iniciativa de ir em busca do homem. Isso é missões. John Piper diz o seguinte, que missões existe porque adoração não existe. Missões existe porque adoração não existe. Então, missões é fazer com que pessoas possam adorar a Deus, possam aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e possam assim adorar a Deus. E o primeiro ato missionário foi do próprio Deus. Deus é missionário. Deus, quando o homem pecou, Ele tomou a iniciativa de ir ao encontro do homem e Ele disse: olha, eu vou mandar o meu filho, vou mandar Jesus e este mundo vai esmagar a cabeça da serpente. E lá em João 3,16, nós temos toda a história da salvação resumida neste versículo. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas percebe, para que isso tudo acontecesse, para que Jesus viesse, Deus preparou um povo, Deus chamou Abraão, e Deus formou um povo. Deus não escolheu, Deus formou um povo. Um povo que vivesse numa relação com Ele, que seguisse suas leis, e ali Jesus pudesse vir. E o apóstolo Paulo vai dizer então que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio, Deus enviou. Ou seja, Ele enviou no tempo certo. E Jesus veio, e Ele fez disso a sua missão. E Ele definiu a sua missão, conforme está lá em Lucas 19:10, nas próprias palavras de Jesus. Ele disse o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Percebe? Jesus fez a sua declaração de missão. E esta missão é uma missão de Deus, é a missão de Jesus. E Ele repassou essa missão para nós. A igreja não existe para salvar pessoas. Igreja não salva. Ela é uma ferramenta nas mãos de Deus para levar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de salvação. Um dia Jesus estava orando pelos seus discípulos, orando por nós inclusive, na chamada oração sacerdotal, que está lá em João, capítulo 17. O versículo 18 tem esse recorte que diz assim: Jesus orando ao Pai: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Percebe? Jesus está dizendo: olha, eu estou enviando os meus discípulos, a minha igreja ao mundo, para continuar a minha missão. E as últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão, antes de voltar aos céus, foi exatamente esta. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. Percebe que esta foi a missão dada por Jesus para a sua igreja. E, num certo sentido, eu creio que nós podemos dizer o seguinte: que a igreja não tem missão. Deus é que tem. A igreja é uma ferramenta para cumprir a missão de Deus. Sendo assim, então, nós podemos também dizer que a igreja surgiu para cumprir a missão de Deus. Deus tinha uma missão e diz: olha, igreja, eu estou passando para vocês.
Vocês são a minha ferramenta, eu vou estar com vocês para que vocês possam cumprir isso. Então, como Jesus frisou nas últimas palavras, fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos. A missão de cada discípulo de Jesus é fazer discípulos. A missão de cada crente é fazer discípulos. Isso explica porque muitas igrejas são tão intensas na obra de evangelização. Como seria bom se todas as igrejas fizessem isso, tivesse essa intensidade. Por quê? Porque entende realmente qual é a missão. A igreja existe exatamente para isso. Mas percebe, isso não só explica a intensidade, a missão da igreja, mas também explica um pouco do nosso Deus. Revela um pouco de quem é o nosso Deus. Por que que Deus tem esta missão? É uma pergunta interessante. Por que Deus tem essa missão? Bom, o que motivou Deus a enviar Jesus a morrer pelos nossos pecados foi o amor dele. Quando o homem se afastou de Deus, o homem se afastou da fonte da vida. E o homem, então, perdeu a essência, a sua imagem e semelhança. Então, o homem foi amado por Deus, o homem continuou sendo amado por Deus, e Deus não se preocupou, diz, não, eu amo você e vou atrás de você. Deus, quando criou o homem, viu que o homem era bom, e muito bom. E até hoje Deus continua olhando para o homem e amando o homem. O homem foi criado por Deus e Deus não desistiu do homem. Mesmo o homem desobedecendo, mesmo o homem sendo pecador, Deus não se afastou do homem, Deus continua amando o homem. Você pode ser um pecador, você pode estar cometendo pecado, mas deixe-me dizer uma coisa, Deus ama você. O pecado está separando de você de Deus, mas Deus ama você. Esse é o motivo por que nós fazemos missões. Esse é o motivo por que existem missões, por causa do amor de Deus. E Deus nos manda, então, ir e levar a mensagem dele, ou seja, a Bíblia diz que nós devemos fazer missões e evangelizar, movidos pelo amor que ele tem para com as almas perdidas, o amor que ele tem para conosco. Mas interessante, a grande motivação nossa é porque ele nos amou. Deus me amou. Deus me deu a salvação. E isso me motiva a fazer isso também. Eu quero ler um texto bíblico, 1 João capítulo 4, inclusive de onde é tirado o versículo da campanha. Eu vou ler os versículos 7 a 21, texto grande, você está acomodado em sua poltrona, vai ouvir esse texto tranquilamente. Diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 7 a 21. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do Espírito Santo, do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que não tem medo está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro.
Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Este texto menciona 24 vezes o verbo amar e o substantivo amor. Olha a ênfase que ele dá no amor. João aqui explica esse amor de Deus que age em nós e nos impulsiona a fazermos missões, a evangelizarmos. A verdadeira motivação para nós fazermos missões, para as igrejas evangelizar ou fazer missões, é o amor de Deus. Como João diz, Deus é amor, porque Deus é amor. E o amor, percebe, é eterno. Se Deus é amor, Deus viveu antes da criação do tempo, espaço, matéria. Deus já vivia na eternidade, Deus já amava. O amor estava entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O amor sustenta e sustentava e sustenta a Trindade Santa. O apóstolo Paulo vai dizer no primeiro capítulo de Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, ele diz, o amor jamais acaba. Ele diz, tudo isso aqui vai acabar, mas o amor nós levaremos para a eternidade. Percebe? Deus é amor. E se Ele é amor, Ele é um Pai amoroso. Mas isso não nos isenta das dificuldades da vida. Porque muitos dizem, mas se Deus é amor, por que Ele permite tudo isso? Quer ver um exemplo? Deus amava Jesus, Deus ama Jesus Cristo. E Ele mandou Jesus ir para aquela cruz. Ele amava Jesus, mas Ele precisou que Jesus fosse naquela cruz. Ou seja, foi da vontade do Pai que o Filho passasse por tudo aquilo. Foi necessário não somente para nós, mas a Bíblia vai dizer que foi também para a perfeição de Jesus Cristo. Perfeição de Jesus Cristo. Olha só o que Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz. Porque Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem nos guia para a salvação. Jesus veio a este mundo, Ele precisava ser homem. Ele tinha que ser Deus, mas tinha que ser homem, 100% homem, 100% Deus. E para que Ele fosse 100% homem, Ele precisava sofrer. Por isso Deus permitiu que Jesus sofresse. E olha que Deus amava Jesus. Jesus declarou isso lá em João capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Você que é pai, nós que somos pais, nós sabemos que muitas vezes o amor paternal exige que permitamos que nossos filhos passem por coisas difíceis para que eles possam se desenvolver, para que eles possam se fortalecer. E o texto aqui diz que Jesus tornou-se pleno, foi aperfeiçoado como homem através do seu sofrimento. Percebe? O sofrimento ajudou a Jesus a ser realmente 100% homem, mas o sofrimento de Jesus nos ajudou também. E porque nos ajudou, nós um dia vamos participar da glória dele. Então era necessário que Jesus participasse disso. Por isso Deus permite muitas vezes que sofremos para o nosso benefício, e talvez para o benefício de outros, mas tudo isso vai passar, não é permanente. E é interessante que muitas pessoas criticam o amor de Deus. As pessoas olham para as guerras, as pessoas olham para a fome, para a pandemia, olham para a violência neste mundo e outras coisas mais que marcam a nossa sociedade, mas isso não significa que Deus não nos ame. Ele é amor, Ele ama, Ele sabe o que está fazendo, mas porque Ele é amor, Ele está dizendo, olha, eu quero que vocês se relacionem comigo, tenham uma relação de amor.
A relação que nós devemos ter com Deus é uma relação de amor. Interessante que desde que Ele tirou o povo do Egito e deu as leis, Ele já chamou o povo, olha, eu quero que vocês se relacionem comigo em amor. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, quando Ele estava dando as leis, logo no início, lá no deserto, dando as leis, olha o que Ele disse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Olha o que Ele pediu: me amem. Eu quero que vocês se relacionem comigo com amor. Eu amo vocês, vocês vão me amar. O apóstolo Paulo, então, o apóstolo João, então, vai dizer: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. É uma relação fundamentada no amor. E uma relação fundamentada no amor não é impositiva. Você não pode obrigar ninguém a amar você. Você não pode obrigar ninguém a você mesmo a amar alguém. Não, o amor é uma conquista. O amor se conquista. E diz então que Deus nos conquistou enviando Jesus. Deus nos conquistou cuidando. Deus não impôs esse amor. Deus não está impondo o amor para você. Deus dizendo: olha, eu amo você, eu cuido de você, eu me preocupo com a sua vida eterna. Você aceita esse amor? Você pode não aceitar, você pode dizer não. Muitas e muitas pessoas dizem não ao amor. Jesus disse isso, que o caminho para a perdição, a estrada da perdição é larga e muitos vão. Ou seja, não aceitam o amor de Deus. Inclusive o apóstolo João vai dizer que no amor não há medo. E quando ele coloca isso aqui, ele está dizendo que um dia nós vamos comparecer perante Jesus no juízo final. Como é que você vai estar? Vai estar com medo? Ele diz: não, não precisa ter medo, porque você ama a Deus, Deus ama você, o amor perdoa. E quando você comparecer perante Deus no dia do juízo, seus pecados já foram perdoados e você não precisa ter medo. Ele diz: o amor lança fora o medo. E Deus, por causa disso, tomou a iniciativa de nos amar. Ele foi ao nosso encontro, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos isso. E Ele fez isso quando o homem pecou. E nesta condição Ele prometeu enviar Jesus Cristo. Portanto, é Deus quem toma a iniciativa em se relacionar conosco. Ele nos conquista. Ele faz isso através do Espírito Santo. Interessante, o apóstolo João, aí nesse capítulo 4, 1 João capítulo 4, ele diz o seguinte, versículo 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Deus nos amou primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, Ele já nos amava, Ele tomou iniciativa. Ele mandou Jesus morrer na cruz para cumprir a penalidade por nós termos infringido as leis dEle, ou seja, pecado. E pecou, a Bíblia diz que gera morte. E Jesus morreu a nossa morte, Jesus morreu em nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Essa morte, se nós morrêssemos em pecado, se nós morrermos em pecado, nós não temos como ressuscitar. Morreu. Mas Jesus tomou nosso lugar. Ele morreu, ressuscitou. Então, quando nós morremos, nós já estamos perdoados. Por isso que é importante aceitar Jesus Cristo antes da morte. Depois da morte não tem mais jeito. Porque se eu aceitar Jesus Cristo quando eu morrer, eu já tenho a vida eterna em mim. E eu ressuscitarei no último dia. O apóstolo João diz assim: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Agora, eu preciso aceitar isto. Eu tenho uma parte, eu tenho uma responsabilidade nesse relacionamento com Deus. Deus está fazendo de tudo por nós. Ele nos ama e, impulsionado por esse amor, cuida de nós e até mesmo permite que a gente passe por algumas aflições para que nós possamos nos fortalecer. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso corresponder a este amor. E como faz isso?
o Espírito Santo começa a trabalhar. Porque nós mesmos não temos como tomar iniciativa. O Espírito Santo começa a mexer com a gente. Ele começa a energizar a nós. Ele começa a tocar o nosso coração. Ele começa a nos convencer. A Bíblia diz que Ele nos convence de que somos pecadores. Então, quando eu estou convencido disso, a minha resposta é: Deus, eu aceito que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E quando eu digo isto, o Espírito Santo entra em minha vida. Eu estou dando permissão para o Espírito Santo entrar na minha vida. Eu já disse que o pecado, ele foi lá no âmago do ser humano, na essência do ser humano. Deus criou o homem bom, mas o pecado afetou tudo. E quando o Espírito Santo entra em nossa vida, ele vai lá dentro e nos regenera, ele nos faz de novo. Ele nos faz nascer de novo. E João vai dizer isso lá em 1 João 4, no versículo 7. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele fala nascer e conhecer. Percebe? Nós sofremos uma ação, o novo nascimento. Algo que o Espírito Santo faz. E com ele recebemos um atributo de Deus, amar. Eu sou capacitado a amar, não o amor humano, mas o amor divino. O amor que faz eu ir pregar o Evangelho. O amor que me impulsiona a fazer missões. O amor que dá. E aí nós então praticamos uma ação. Nós passamos a conhecer a Deus. Eu vou em busca de Deus. Essa busca da parte de Deus, de conhecer a Deus, o Espírito Santo nos ajuda. Nós falamos que Jesus diz que nós temos que nascer de novo. Ele disse isso lá para Nicodemos. Um dia ele estava conversando com Nicodemos, lá em João 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus disse assim para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é que faz eu nascer de novo, ou seja, regenera, vai lá no fundo do meu coração, no âmago do meu ser, na essência do meu ser, e muda, e coloca amor no meu coração, o amor divino. Há essa transformação. Aí nós começamos a conhecer melhor a Deus. Sim, você precisa nascer de novo para conhecer melhor a Deus. Você pode até saber sobre Deus, mas conhecer a Deus, só quem teve uma vida transformada. E a Bíblia ensina isso, o apóstolo Paulo ensina isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, os versículos 14, 15 e 16, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo entra em minha vida e coloca no meu coração o desejo de conhecer mais a Deus. Eu vou para a Bíblia e começo a estudar. O Espírito Santo começa a me iluminar, me dar condições de entender. Eu começo a pensar como Jesus, eu me torno discípulo de Jesus, eu penso como Jesus, então eu tenho a mente de Jesus Cristo. Aí eu conheço esse a Deus, eu começo a sentir esse amor de Deus. E esse amor agora faz parte da minha vida, essa essência divina faz parte de mim. Mas é um amor compartilhado. Então, eu tenho esse amor e agora, como Deus compartilhou o amor comigo, eu quero compartilhar esse amor com o outro. É isso que João diz no capítulo 1 João 4, 11 e 12. Ele diz assim: amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Percebe? Ele está falando agora aperfeiçoado. Jesus foi aperfeiçoado como homem, agora nós somos aperfeiçoados no amor divino. Nós somos aperfeiçoados como temos essa essência divina em nós. Como nós entendemos e como nós aceitamos o amor de Deus, esse amor agora está em nós e se manifesta em amarmos ao próximo.
e testemunharmos de Jesus para o outro. É isso que João diz nos versículo 13 e 15, diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha, eu conheço a Deus, eu sinto o amor de Deus, e eu agora quero compartilhar, eu quero testemunhar para todas as pessoas, eu quero fazer um depoimento para todas as pessoas de como é o amor de Deus na minha vida. Deixa-me ilustrar isso melhor. Nós estamos vivendo nesta pandemia, esse novo coronavírus veio e nos desestruturou toda a humanidade. E sabemos que existe, parece-me, 133 pesquisadores trabalhando para descobrir a vacina. Imagine que você descubra a vacina. Você está lá trabalhando e descobre a vacina para o coronavírus. O que você faria? Você tomaria a vacina? Você aplicaria para a sua família? O que você faria? Eu acho que eu distribuiria para toda a humanidade. Não queria ganhar dinheiro, não. Eu quero que todos sejam vacinados, sejam imunizados. É isso que é o amor de Deus. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu recebi uma vacina contra o pecado. O pecado destrói. Deixa-me dizer, o pecado destrói muito mais do que o coronavírus. O coronavírus pode levar à morte. O pecado pode levar à morte física e à morte eterna. E Jesus Cristo é a vacina de Deus contra o pecado. E nós temos essa vacina. Missões é quando eu levo essa vacina para o mundo. Evangelizar é quando eu aplico essa vacina na vida de alguém. Então, movidos pelo amor, nós fazemos missões. Movidos pelo amor, nós queremos levar a solução para o pecado, para todas as pessoas. Nós queremos aplicar essa vacina, Jesus Cristo, em todas as pessoas, movidos pelo amor. Não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar fama, é movido realmente pelo amor. A campanha desse ano fala: porque Ele me amou, porque Deus me amou, eu amo a Deus, porque Deus me amou, eu compartilho esse amor com o próximo. Membros da Igreja Batista Boas Novas, hoje milhares de pessoas no Brasil ainda não compreendem o amor de Deus. A nossa missão é levar esse amor, e esse amor envolve levar a vacina contra o pecado, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Você pode evangelizar alguém. Evangelismo quando eu falo de Jesus para alguém. Missões quando eu envio alguém. Eu faço missões quando estou enviando alguém. O missionário, ele é um missionário para nós, mas ele é um evangelizador. Ele está falando de Jesus onde ele está. Que nós possamos cumprir essa missão. É a missão de Deus, a missão de Jesus, que foi repassada para nós. Hoje, milhares de pessoas no mundo estão morrendo sem conhecer a vacina contra o pecado. E nós temos essa vacina. Vamos evangelizar, vamos fazer missões. Por isso, as igrejas fazem essa campanha, os batistas fazem essa campanha. E eu convido você a buscar informações sobre os trabalhos missionários que estão sendo realizados no nosso Brasil, para que você ore por eles, porque eles estão levando essa vacina, levando a salvação, levando a vacina contra o pecado. E nós pedimos que você contribua, dê sua oferta missionária. A oferta não fica aqui na igreja, a oferta vai para o campo missionário, para sustentar o missionário. Não é para a Igreja Batista Boa Nova, é para o campo missionário, para sustentar os missionários. E quem sabe, Deus está chamando você para ser um missionário. O missionário sai daqui. Os membros da Igreja Batista Boa Nova aqui nessa região, nós somos evangelizadores. Nós somos missionários sustentadores. Mas
missionário é aquele que vai para os campos evangelizar. E nós somos evangelizadores. Vamos orar? Vamos orar por nossa igreja, para que Deus desperte isso em nós, para que cumpramos a missão de Deus neste mundo. Vamos orar pelos missionários. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos amou. Deus, o Senhor nos amou e mandou Jesus Cristo morrer naquela cruz. Nós aceitamos isso, o Espírito Santo tocou em nosso coração, nós aceitamos. E hoje, Senhor, movido por este amor, nós queremos que outras pessoas também possam alcançar a salvação. Movidos pelo amor, nós queremos, Senhor, falar de Jesus. Nós queremos sustentar os missionários que estão falando de Jesus em lugares que nós não podemos ir. Senhor, cuide dos missionários onde eles estão. Não lhes deixe faltar o sustento deles. Nesses tempos, quando as igrejas estão tendo dificuldade de se reunir, se mobilizar, Deus, faça a tua obra. Mobilize a nós para que possamos sustentar esses missionários. E, Senhor, que nós não venhamos a falhar na missão de fazer discípulos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando o nosso culto. Vocês devem ter percebido que nós estamos nos reestruturando para os nossos cultos presenciais. Hoje, nós fizemos o culto com as portas fechadas. No próximo domingo, os cultos também continuarão com as portas fechadas. Nós estamos nos preparando. Eu quero agradecer muito a várias equipes que trabalharam essa semana intensamente aqui na igreja. Tivemos um movimento muito gostoso de irmãos vindo aqui, equipes vindo aqui trabalhar, pessoal da decoração, pessoal da cenografia, a Darcílio, sua esposa Eusânia, o Almir e a Sandra, o pessoal do patrimônio, o pessoal do som, o pessoal da imagem está aqui, os nossos músicos ensaiando. Muita gente trabalhou e outros que até fugiu da mente agora aqui. Muito obrigado. Nós estamos preparando para isso, estamos investindo. Dê o seu dízimo, que o seu dízimo vai nos ajudar a fazer os investimentos necessários para que possamos receber você. Para que possamos abrir a porta e receber você, nós temos vários protocolos que precisam ser seguidos, precisamos fazer investimento. Então, a nossa meta é no terceiro domingo de setembro, abrimos as portas para 110 pessoas só poderem vir. O decreto permite só isso. Então, nós vamos abrir inscrição no site para que 110 pessoas possam vir. E os cultos vão continuar sendo gravados. Então, 110 pessoas vão participar, mas você que não pode, você que é do grupo de risco, vai poder cultuar a Deus através da internet, que os cultos serão gravados e disponibilizados em nossa mídia, no nosso canal de YouTube. Então, ore por nós, ore pelas equipes e que Deus abençoe você. Vamos cuidar, irmãos, e ajudar para que o risco de Cuiabá não suba. Se chegar no vermelho, nós não vamos poder abrir os templos. Então, as pessoas precisam se conscientizar, as pessoas precisam se cuidar, até para que nós sejamos beneficiados, até como igreja, fazer o culto. Eu vou terminar, depois os nossos músicos vão continuar cantando, e uma canção eles vão encerrar, e com a bênção nós encerramos esse culto. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com este povo e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.
tudo estiver bem, quando tudo estiver mal, que nós possamos te adorar, que nós possamos